facilmente perceptíveis. Então, o legislador cerca com maior cautela a própria instauração do processo, na medida em que ser réu já pode ser um dano irreparável. Então, não se deve admitir a acusação penal sem prova mínima. E a prova mínima a gente chama de justa causa, embora esse nome não seja um nome muito adequado, mas é um nome que vem consagrado na doutrina do direito brasileiro. Justa causa seria o suporte probatório mínimo que deve existir para o regular exercício da ação penal. Não se pode aceitar denúncia temerária, denúncia leviana, queixas sem nenhum respaldo na prova do inquérito ou nas peças de informação. E essa prova mínima, que é uma condição para o regular exercício da ação, se refere, não como diz a doutrina tradicional, à autoria e materialidade tão somente. É a prova mínima de uma infração penal, porque o Estado tem que deduzir na denúncia e querelante na queixa um fato criminoso com todas as suas circunstâncias, diz o artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, não se tem que imputar um fato típico, tem que se imputar um crime, e crime é tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e mais as circunstâncias, os fatos circundantes ao fato principal, que sejam juridicamente relevantes. E o que eu narro na minha denúncia tem que ter alguma ressonância na prova do inquérito, ou pelo menos nas peças de informação. Se eu imputo ao réu um crime, eu tenho alguma prova da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Senão, faltaria justa causa. E aí, veria uma questão interessante, eu tenho que correr por causa do tempo. É cabível, já se perguntou isso em concurso do Ministério Público no Rio de Janeiro, é cabível, é correto o promotor requerer o arquivamento, alegando uma legítima defesa, por exemplo? Eu digo que não. Aí você vai dizer, então, você sustenta que o promotor tem que denunciar? Eu digo que não também. Quer dizer, é maluco, né? Não arquiva nem denuncia. Não é isso que eu quero dizer. Nós temos que ter um sistema, operar com um sistema lógico. Eu acho que o Ministério Público não deve requerer o arquivamento alegando que o indiciado agiu em legítima defesa, para não provocar na decisão de arquivamento uma decisão de mérito, o juiz dizer arquivo porque não há crime, não há atividade adicional, não há processo, não há jurisdição. Mas o Ministério Público deve requerer o arquivamento dizendo, falta-me uma condição para o regular exercício da ação penal, qual seja a prova mínima da ilicitude. E o que eu deduzo na denúncia tem que ter respaldo, ressonância na prova do inquérito. Eu tenho que ter alguma prova da ilicitude, alguma prova da autoria da conduta típica, alguma prova da culpabilidade. De modo que se eu pegar um inquérito e toda a prova, toda ela, for no sentido de que o iniciado matou em legítima defesa, eu não tenho que denunciar, até porque não tenho como denunciar. Por quê? E ele escreveu na denúncia uma conduta lícita, aquela conduta apurada no inquérito. Ia pedir a pena, me propondo a provar que ele matou assim, licitamente, porque em legítima defesa seria um despautério, o Ministério Público deduzir uma conduta lícita e pedir a aplicação de pena. Também não posso inventar, dizer, não foi assim como foi apurado no inquérito, foi diferente da minha cabeça, eu narro fatos ou circunstâncias diferentes daquelas apuradas, que faltaria também respaldo na prova do inquérito, faltaria justa causa. Então não tenho como denunciar uma conduta quando toda a prova é no sentido que ela foi lícita. E eu tenho que requerer o arquivamento, mas não sustentando a legítima defesa, por exemplo, dizendo, eu não estou afirmando que foi legítima defesa, mas estou afirmando que não tenho como afirmar que não foi. É diferente. Como imputar com um fato ilícito, porque não tenho nenhuma prova da ilicitude. Então, se toda a prova do inquérito, no sentido que o iniciado matou o assaltante, que depois de matar a empregada e estuprar sua filha, ele deu um tiro para impedir essa prática criminosa, eu tenho que requerer o arquivamento. E vou dizer, não tenho como afirmar que ele matou ilicitamente. E eu tenho que imputar na denúncia o fato criminoso. E a ilicitude é um requisito, um elemento do crime. Não estou dizendo que ele matou em legítima defesa, estou dizendo que não tenho como imputar a ele uma conduta ilícita. E aí eu adequo o meu arquivamento ao artigo 43.3, faltar uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Se eu ofereço denúncia, o juiz deve rejeitar. É sinal que eu não devo oferecer a denúncia. É sinal que o caminho adequado é o arquivamento do inquérito policial. Eu fico aí nas condições da ação e não entro prematuramente no exame de mérito. Eu não tenho prova mínima para imputar ao réu uma conduta ilícita. Agora, se nesse caso eu tivesse alguma prova, ainda que leve, ainda que não acredite nela, pelo princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal, eu tenho que oferecer a denúncia.
Depois eu opino pela absolvição, se não surgir prova diferente. Mas eu tenho que oferecer denúncia. Eu acho que não cabe ao promotor, nesse momento, pelo princípio da obrigatoriedade, valorar a prova conflitante e optar por uma vertente probatória. Aí ele estaria julgando. Nesse momento não lhe cabe fazer. Ele tem que oferecer a denúncia, porque aí ele não está inventando, ele está imputando algo apurado no inquérito. Se a testemunha falou a verdade ou não, o juiz vai valorar com o contraditório e vai absolver ou condenar o réu. Havendo alguma prova, tem que se oferecer denúncia pelo princípio da obrigatoriedade. Mas se não existir prova nenhuma, tem que se arquivar por falta de uma condição da ação, que seria a justa causa. E, finalmente, a questão da originalidade como condição da ação. Esse tema é muito abrangente, realmente falar em 30 minutos fica um pouco difícil, a gente está correndo aqui, mas o auditório compreende que realmente temos que respeitar o horário, né? Ainda que prejuízo talvez da inteligência, do entendimento, da exposição, da própria sistemática dela. Não estou criando nada. Eu, quando digo que a ação penal, como ação civil do modo geral, tem que ser originária, eu estou dizendo que é vedada a violação à coisa julgada, que é proibida a litispendência. Não se admite, pela proibição do bis in idem, que você reproduza indevidamente uma ação que está pendente em outro juízo ou uma ação que já foi apreciada outrora pelo Poder Judiciário. A não litispendência, não coisa julgada. A ação tem que ser originária, tem que se exercitar tão somente uma vez com o mesmo direito de ação. Isso está colocado expressamente no Código de Processo Penal, no capítulo das exceções processuais, onde trata da exceção de dispendência, da exceção conjugada, e no Código de Processo Civil, no artigo 267, inciso 4, se não me engano, onde se fala na extinção do processo sem julgamento de mérito. A segunda ação é uma reprodução indevida da primeira. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato criminoso. A doutrina diz que isso é um pressuposto processual negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo. É isso que eu queria questionar rapidamente. Primeiro, a expressão pressuposto processual negativo me parece que é uma contradição nos próprios termos. Pressuposto, está posto previamente. Um pressuposto negativo é uma contradição nos próprios termos. Como é que se é pressuposto que não pode existir? Não pode ser um pressuposto. A expressão pressuposto processual, o pressuposto negativo, me parece que é uma contradição nos próprios termos. E depois me parece que quando se viola a coisa julgada, se reproduz indevidamente o mesmo direito de ação, já julgado anteriormente, não se está instaurando um segundo processo nulo, porque o pressuposto de validade, quando falta, leva à nulidade do processo. O segundo processo me parece que não é nulo. Os atos processuais desse segundo processo foram praticados em obediência às regras processuais que hoje disciplinam. A citação foi correta, houve contraditório, a denúncia não é inédita, o juiz é competente, o foro é competente. Não há por que anular o segundo processo. Nós temos que extinguir o segundo processo e julgamento de mérito. Segundo processo que é válido. O pressuposto de validade leva à decretação da nulidade. E nesse segundo processo, todos os atos processuais obedeceram o seu modelo, o seu tipo legal. Não é uma questão difícil da relação processual, mas sim descumprir uma proibição, qual seja, de exercitar duas vezes o mesmo direito de ação. Então, me parece que a violação à coisa julgada, a violação à dispendência, está ligada à proibição de reproduzir o mesmo direito de ação e não à validade do segundo processo. Quer dizer, a ação tem que ser originária, não pode ser uma fotocópia de uma outra já submetida à apreciação do Poder Judiciário. Quer dizer, seria uma questão de extinguir o processo sem julgamento de mérito, não de anular o segundo processo. A proibição está relacionada à proibição de exercer pela segunda vez o mesmo direito de ação. Está ligado ao exercício de ação e não à validade do segundo processo. Repito, o segundo processo não é nulo, os atos processuais não desrespeitaram as regras que o disciplinam, e sim deve ser extinto porque o juiz não aprecia duas vezes a mesma pretensão. Então me parece que a originalidade, quer dizer, a não dispendência, não conjugada, está ligada ao direito de ação e não à validade do segundo processo. Peço desculpa ao Lênio, talvez tenha ultrapassado um pouco do tempo, e peço desculpa ao auditório pela exposição um pouco desalinhavada, pela premência do tempo,
talvez culpa minha ter escolhido um tema assim muito abrangente. Obrigado aí pela atenção. Nós agradecemos ao professor Dr. Afrânio Silva Jardim, lembrando que ele retorna no período da tarde com outro tema. Ele vai focar à tarde prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível, direito do réu a apelar em liberdade. Eu lembro que as perguntas devem ser guardadas para depois da explanação do Dr. Lênin.